pessoal, aqui é o Daniel da VoIP Solutions. Hoje irei trazer aqui uma videoaula a respeito do módulo Call Center, né? Por onde começar, quais as configurações de início você vai precisar fazer. Então, o módulo Call Center, né? Ele é usado no Isabel para fazer aquele disparo de ligações para uma lista, né? De números, e conforme as pessoas vão atendendo, você vai devolvendo essa ligação para a sua equipe de atendimento, tá certo? Então, nessa videoaula eu vou mostrar a campanha comum, né, de disparo e retorno, mas, por exemplo, você pode usar o módulo Call Center até para campanhas de URA reversa. Você consegue implantar esse tipo de serviço, até uma URA ativa com pesquisa de satisfação, tudo através do módulo Call Center, né? Nessa videoaula eu vou mostrar a parte básica, que você dispara uma lista, dispara as ligações para uma lista, a pessoa vai atendendo, né? E devolvendo a ligação para seu atendente, ok? Então, começando pelos requisitos, né? Você vai precisar que a sua central ela tenha um asterisk 11 do Isabel. Quando a gente vai instalar o Isabel, ele pergunta qual a versão do asterisk. Então, o módulo Call Center só funciona no asterisk 11. Tem uma versão do módulo Call Center que é a 4.0.0/5. Essa versão ela está com alguns bugs. Então, quando você for instalar o módulo Call Center, roda o comando em install Isabel Call Center, né? 4.0.0.4.nosh. Ok, então você vai precisar rodar esse comando. Eu vou aqui, por exemplo, conferir se esse comando está certo. Se eu logar aqui via SSH, como eu já tenho instalado, né? Ele vai aqui diz que o módulo Call Center já está instalado, né, nessa versão. Então, a primeira coisa é se atentar para essa versão do módulo Call Center. Ok, então vamos lá. No meu cenário aqui eu estou no ramal 1001, registrado aqui no microchip. Tem um tronco de saída, né, para poder fazer os disparos. Então essa é a parte básica. A primeira coisa, né, tendo o módulo Call Center instalado, a gente cria um grupo de acesso para os agentes. Então o que é? Toda vez que você cria um grupo, né, aqui você pode criar vários grupos, você precisa dar permissão do que esse grupo pode acessar. Então eu criei o grupo agentes. Então, se eu filtrar aqui o grupo agentes, eu setei que eles podem ver só apenas o painel do agente lá dentro do módulo Call Center, tá certo? Depois eu criei aqui um usuário de agentes, né, associado ao grupo agentes. Ok, então criei esse usuário, né, geral para todo mundo usar, né, no caso da minha equipe, e lá dentro do painel cada um, né, fazer o seu login. Ok, então essa é a parte inicial. E vamos lá para a parte do Call Center. Para você conseguir criar uma campanha lá em ligações de saída, vai precisar antes que você tenha alguma pausa, né, criada no sistema. Você pode criar vários tipos de pausa, e também um formulário básico, né, que aí você vai adaptando para o seu atendimento. Então, essa parte bem simples. Agora vamos ver a parte de opções de agente, né? O que acontece aqui.
Existem duas formas do seu atendente receber essas ligações. E aí você vai definir isso nessa configuração. Na opção agentes, o que acontece? Quando você usa esse tipo de configuração para que sua equipe faça o login no sistema, tem algumas observações. Por exemplo, a diferença agentes, vou colocar aqui diferença de agentes e a mais callback. Então vamos lá explicar a diferença desses dois tipos de login. Quando você configura por agentes, o que vai acontecer? E seus atendentes estão logando por esse modo, o sistema vai estar disparando as ligações para a sua lista, e aí conforme as pessoas vão atendendo, essa ligação já vai fechar, né, com o seu atendente de forma automática, se ele fizer o login usando a opção agentes, né? Então, o que acontece nesse caso? O softphone do atendente, ele fica ali dedicado a só esperar as ligações da campanha. Então ele não precisa clicar em atender, mas o softphone fica ali esperando, né, algum cliente atender e a ligação passar para ele. Isso usando o módulo do agentes. Se você configurar o mais callback, qual que é a diferença? Você sobe a lista da mesma forma, né? Só que lá os seus atendentes logaram por callback lá no painel. Eu vou mostrar como funciona. No caso, os softphones deles vão ficar dessa forma, ok? Softphone, telefone, e só vai tocar quando alguém atender. Quando o cliente do outro lado da linha atender a ligação, é que a ligação vai passar para o seu atendente, né? Para o ramal callback. Qual que é a vantagem do ramal callback? Seu atendente ele pode fazer uma ligação manual ao mesmo tempo que ele participa da campanha. Só que em contrapartida, quando tocar uma ligação para ele, né, ele tem que atender de forma rápida para que a pessoa do outro lado da linha não fique muito tempo esperando, né? A pessoa atende a ligação e não escuta algo, né? Então é bom que o atendente atenda rápido, e você pode colocar até um alô falso. Se você for usar o login por callback, lá na fila você consegue até na música de espera colocar um alô falso, né, para segurar aquela pessoa na linha. Em relação à configuração das duas formas, quando a gente faz a configuração pelo agentes, né, o agentes eles têm que ter um número diferente dos ramais, pela opção agentes. No ramais callback, aí ele pede para selecionar os ramais existentes da central. Então vou mostrar nos dois cenários como funciona. Eu crio um novo agente. Por exemplo, eu estou no ramal 1001. O meu número do agente ele não pode ser algum número de ramal, alguma extensão minha. Então vou definir um padrão que o número 101 ele faz referência ao meu agente 1001. Poderia ser qualquer número, mas eu estou padronizando aqui dessa forma, ok? Tá criado. Além disso, também no ramais callback tem aqui, quando eu crio, né, pela opção callback, aí sim ele pergunta qual o número do ramal, no caso 1001, ok? Vou definir aqui a senha para não esquecer. Tá certo. Então vamos lá. Quando a gente cria, a próxima parte seria criar uma campanha, mas antes disso, a gente configura as filas. Toda vez que a gente vai criar uma campanha no módulo call center, ele pergunta qual que é a fila de atendimento, né? Então, vamos lá. Eu vou criar uma campanha, uma fila, como se eu fosse usar o primeiro método de login, como se toda minha equipe fosse usar o método de login só de agentes, onde o número de ramal onde o número de agentes é diferente, né, do número das extensões.